Hoje nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, que também faz parte da última ministração dos meninos, né? Que vai ser aqui à noite, vai ser para toda a igreja também. Que é a ministração a respeito do temor do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, a palavra de Deus, lá em Provérbios, capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu gosto, esse tema, temor do Senhor, né, a Alana lançou sobre falar sobre esse tema, mas é um tema que ele gera mesmo muito temor no meu coração para falar sobre ele, né? Porque o temor do Senhor a palavra de Deus nos revela várias coisas sobre aquele que teme a Deus. Só que é muito difícil a gente temer ao Senhor se a gente não tem uma imagem correta da pessoa, né, do caráter de Deus. Então nós vamos falar um pouquinho do caráter de Deus. Quem Deus é? Quem Deus é, não só na nossa vida, mas quem Ele é. Aonde Deus está. Qual o lugar que Deus está, não no sentido geográfico da palavra, né? Quão soberano, altíssimo esse Deus é. E eu gosto muito lá de Jó 38, quando Deus começa a convencer a Jó da ignorância de Jó, né? Porque o temor do Senhor tem a ver com a centralidade de Deus no universo. É o Deus no centro de todas as coisas, né? Deus o princípio, Deus o fim, Deus aquele que é soberano, que pode executar a vontade dele de acordo com o coração dele, sem que ninguém o detenha, porque ele é Deus. E aqui Deus começa a dizer umas coisas para Jó, que quando eu li, eu li imaginando Deus falando essas coisas para mim. Olha que Deus fala para Jó: quem é este que, no 2, né? Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estava eu e você quando Deus lançava os fundamentos da terra? Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Quem colocou as medidas do fundamento da terra, se é que nós sabemos? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Então Deus começa a perguntar a Jó: aonde você estava? Quem que estabeleceu os fundamentos da terra? Quem que começou a falar e as coisas começaram a ser criadas, começaram a surgir, né? Porque Jó estava indagando a Deus de muitas coisas, que talvez nos encontramos assim em muitas coisas na nossa vida e não conseguimos entender a soberania de Deus. E quando a gente não entende a soberania de Deus, quando nós não reconhecemos o quão Deus é altíssimo, nós temos dificuldade de confiar, nós temos dificuldade de nos submeter, nós temos dificuldade de vivermos o propósito dele para a nossa vida como igreja e como filhos. Então o temor do Senhor é quando nós temos essa imagem de Deus e não tem nada melhor para a gente dizer para Deus e reconhecer em Deus aquilo que Ele diz sobre Ele mesmo. Na palavra de Deus, Deus se revela. E eu estava conversando com os meninos sobre isso, né? Nós tivemos uma aula de meditação, né? A Charlene deu a aula. E aí a palavra de Deus é importante? A nossa resposta é: mas quanto tempo que nós passamos com ela por dia? Aquilo que é importante não é onde eu devo gastar meu tempo.
Aquilo que é importante é onde eu devo investir o meu tempo. A gente não gasta tempo com a palavra, a gente investe. Não é perda de tempo. É tempo ganho. É tempo bem vivido. Né? E nós estamos chegando num nível, nós estamos chegando numa época que nós não podemos nos afastar do temor do Senhor. Nós não podemos nos colocar em risco e estar longe do temor do Senhor. E temer a Deus não é ter medo de Deus. Não é uma sensação de medo que nós temos do Senhor. Temer ao Senhor é uma profunda admiração e respeito por quem Ele é. E isso independe se pessoas vão estar nos olhando, se nós vamos estar sozinhos. É o entendimento que a presença de Deus, ela está além do tempo e do espaço. Deus, Ele está além do tempo e Ele não está limitado a espaço. Ele está muito além disso. Então, se eu estou sozinho no meu quarto lá, Deus está lá comigo. E o que nós fazemos? Eu fico imaginando, né? Isso gera muito temor assim, no meu coração, né? Quando eu fico imaginando se algum dia todos os meus pensamentos eles fossem escritos assim, ó, num quadro, e as pessoas lessem. Deus é como Deus vê os nossos pensamentos. Ele conhece todos. Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós imaginamos, chega até a Deus. E nós sabemos disso, porque a palavra dele nos revela isso. Mas o que isso muda na nossa forma de viver? Saber que Deus conhece os nossos pensamentos e o nosso coração. Se isso não muda nada na nossa forma de viver, quer dizer que Deus não significa nada para nós. Quer dizer que Ele sabe dos nossos pensamentos, daquilo que nós fazemos quando estamos só, daquilo que nós fazemos quando estamos com outras pessoas. Quer dizer que Ele não importa de nada. Mas quando nós temos esse entendimento, meus irmãos, de que Deus Ele está além do tempo e do espaço, nós levamos uma vida reta, digna e piedosa diante dele. Uma vida que reflete a glória de Deus, que reflete a presença de Jesus. Sabe aquela questão de respeito pela presença de Deus? Respeitar a presença do Senhor. Se Deus Ele está conosco todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa vida tem que ser em respeito à presença e à pessoa dele ao nosso lado. Em respeito ao Espírito Santo que Ele deixou para habitar dentro de mim e de você. Se não fosse o Espírito Santo, eu estava falando isso com os meninos hoje. A gente vê esses noticiários lá, né? No noticiário a gente vê só coisa ruim. Ah, que matou, roubou, né? E aí o povo, quando eu gosto de ver noticiário perto das pessoas, mas eu sou uma pessoa muito pensativa, eu gosto muito de pensar. Ai, nossa, olha o que essa pessoa fez, que pessoa ruim, que pessoa mal. Eu pensei, e Deus começou a ministrar no meu coração, e eu comecei a mudar meu pensamento. Que se não fosse o Espírito de Deus na minha vida, eu seria muito pior, poderia ser muito pior do que essa pessoa que está fazendo isso. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a presença de Deus na minha vida, eu poderia estar fazendo coisas muito piores do que essas coisas que a gente viu no noticiário. Então nós precisamos, meus irmãos, a depender do Senhor na nossa vida. Tem um outro versículo aqui de Provérbios que fala que o temor do Senhor é odiar o mal. Eu gosto muito desse, é o 8, Provérbios 8:13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Eu os aborreço. Se tem um pecado na nossa vida que a gente ainda não tem ódio por ele, nós ainda não tememos a Deus nessa área. Se tem alguma coisa da nossa vida que a gente pratica sem nos arrepender, sem ter um coração de quebrantamento e de contrição diante de Deus, e a gente comete esse pecado tranquilamente, depois pede perdão e está de novo, a gente ainda não teme a Deus nessa área da nossa vida. Nós ainda não entregamos essa área da nossa vida ao Senhor.
Irmão, você quer viver bem? Nós queremos viver bem. Nós temos que temer a Deus. Ter essa profunda reverência, essa profunda entrega do nosso coração diante dele. Isso vai mudar a nossa vida por completo. Isso vai transformar a maneira com que nós tomamos decisões, a maneira com que nós reagimos a algo inesperado que acontece na nossa vida. Isso vai mudar a maneira com que nós relacionamos uns com os outros. Uma vez Deus falou comigo que todo relacionamento em que Deus não é o centro do relacionamento, esse é um relacionamento de prostituição. Todo relacionamento na nossa vida em que Deus não é o principal, em que Ele não é aquele que está mediando esse relacionamento, abençoando, conduzindo, ele é um relacionamento de prostituição. Deus falou isso comigo. Porque a intimidade, a verdadeira intimidade que nós podemos ter uns com os outros como irmãos, como marido e esposa, como filhos e pais, a verdadeira intimidade nós conseguimos vivê-la com integridade na presença do Senhor. E relacionamento sem intimidade é como um relacionamento de prostituição. A prostituição que a gente conhece, que não é assim, não é um relacionamento sem intimidade, é só por interesse, por prazer. E às vezes nós agimos assim. Não convidamos Deus para agir nos nossos relacionamentos, na maneira com que nós lidamos conosco mesmo e também com o nosso próximo. E Deus está nos chamando para viver uma vida de temor. Eu gosto muito do Salmos 90, que fala sobre Deus nos ensinar a contar os nossos dias para a gente ter um coração sábio. Esse Salmos, ele é muito lindo. Eu gosto muito dele. Ele começa exaltando o caráter de Deus e depois fala quem nós somos diante do caráter de Deus. Eu vou ler ele aqui. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tens compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esse Salmos, meus irmãos, ele está nos ensinando a viver dias plenos. Eu gosto muito quando fala, o que é? Eu estava pensando, um dia que eu estava meditando, eu estava num quiosque lá em Minas Gerais, na base do Jocum, eu estava meditando nesse salmo, e Deus virou para mim e fez uma pergunta assim: o que é viver 80 anos diante da minha eternidade? O que é a nossa vida? Ela passa muito rápido, né? Voa, é como um vento. Então isso quer dizer que a nossa vida, ela não diz a respeito só de nós mesmos. Ela diz a respeito a algo maior que nós. A nossa vida, ela tem que apontar para aquele que é eterno. Aí sim a nossa vida vai fazer sentido.
Aí sim nós vamos contar os nossos dias e obter um coração sábio. Quando todos os dias da nossa vida nós submetemos a nossa vida ao Senhor Jesus, reconhecendo a eternidade, a soberania dEle, reconhecendo a grandeza dEle na nossa vida, aí nós vamos obter um coração sábio, viver uma vida plena. E nesse dia que eu estava meditando nisso, eu comecei a pensar em muitas coisas, né? E eu falei, Deus, eu não tenho que ter medo de morrer. Tem muita gente que tem medo de morrer. Eu tenho que ter medo de viver uma vida inteira sem a tua orientação, sem a tua paternidade, sem a tua destra, sem o teu conselho sobre a minha vida. Disso eu tenho que ter medo. Eu não tenho que ter medo de partir dessa vida, não. Eu tenho que ter medo de viver os meus dias como ovelha sem pastor, que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, não tem um rumo, não tem uma condução. E Deus começou a gerar isso no meu coração, de viver todos os dias da minha vida debaixo do temor dele. O dia que eu não tiver mais nada para viver nessa terra, que eu tiver completado a obra de Deus na minha vida, que Ele me leve. Acabou. Cumpri aquilo lá que Paulo fala, né? Corri a carreira, encerrei, né? Completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É isso. Esse deve ser o nosso posicionamento diante da pessoa de Cristo Jesus. Jesus, Ele tem toda a autoridade de vida e tem autoridade também sobre a morte, porque Ele venceu a morte. Então nós vamos prestar conta de todos os nossos dias diante do Cordeiro de Deus. Todo o fôlego que nós respiramos pela manhã, se Deus dá-nos a oportunidade de abrir os olhos pela manhã, é porque Ele tem nos sustentado na força de seu poder. Deus fala na palavra dele que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, diante dele, nós vamos prestar conta de cada minuto da nossa vida. O quanto nós o tememos, o quanto nós levamos uma vida de adoração, de oração. Tudo isso nós vamos estar diante do Cordeiro de Deus. E o que será que nós vamos ter para apresentar? Tem aquele versículo de Mateus, né? Que o servo chegou lá e foi apresentar tudo aquilo que ele tinha feito. Eu expulsei, eu fiz aquilo outro. E Deus falou pela parte de mim que eu não vos conheço. Né? Falou para ele. E eu fiquei perguntando para Deus o dia que eu estava meditando nesse versículo. Será que Deus não conhecia aquela pessoa que chegou lá e falou... apresentou tudo aquilo para ele? E Deus falou comigo assim, eu conhecia sim. Eu conhecia quem eu o criei para ser, não que ele se tornou. Então eu tenho muito medo de chegar lá no céu. Hoje eu estou no processo com o Senhor. Chegar lá e Deus falar comigo. Eu não conheço quem você se tornou. Não foi essa a identidade que eu dei nas suas mãos para você viver, para você ser. Então, meus irmãos, nós temos que levar uma vida de santidade, uma vida de temor do Senhor, e pedir Deus para encher o nosso coração com o temor dEle. A palavra de Deus tem um versículo que fala que Deus colocou o temor dEle no coração dos homens para que os homens não se apartassem dEle. Então, se existe alguma área da nossa vida que a gente ainda não teme a Deus, vamos orar buscando esse temor. Deus, enche o meu coração de temor pelo Senhor. Enche o meu coração de admiração do Senhor. E aí a gente vai ver que na nossa vida a gente não vai aceitar menos do que a palavra de Deus. Porque às vezes nós vivemos num padrão de vida muito miserável diante daquilo que Deus quer nos entregar. Esses dias eu estou meditando na Bíblia sobre a graça de Deus, sobre disciplinas espirituais. E Deus tem falado comigo que disciplina é graça. Você viver uma vida disciplinada diante de Deus
é uma vida que vai fazer você se apropriar da graça de Jesus na plenitude. E o que são as disciplinas espirituais? Tempo com a palavra, tempo de oração. Essas coisas, quando nós temos isso como um estilo de vida, nós vamos nos aprender a apropriar das riquezas da graça de Deus. Nós vamos aprender a nos apropriar daquilo que Deus tem de melhor para nós vivermos. Fora disso, meu irmão, nós vamos viver capengando. Sabe aquele versículo lá em Tiago que fala que o homem que se olha no espelho e logo sai e se esquece, né, da sua face? Como aquele que não guarda a palavra, aquele que não vive a palavra. A nossa vida vai ser assim. Vem no culto, recebe uma palavra de Deus e durante a semana esquece. Porque não tem uma vida de praticar a presença de Deus todos os dias. Aquela prática, né, da presença de Deus, no sentido daquela busca pela presença de Deus no secreto, no culto. Então nós precisamos, meus irmãos, a viver como filhos. Uma frase que Deus um dia falou para mim é que se eu não fosse filho de Deus aqui, se eu não fosse filho de Deus aqui na terra, se eu não vivesse como filho de Deus aqui na terra, eu não seria como filho de Deus lá no céu, não. A eternidade começa agora. Se nós somos filhos da luz, filhos do Deus eterno, a nossa vida tem que apontar para a eternidade de agora. Do nosso compromisso com o Senhor, né? E tem outras palavras aqui. Eu gosto do Salmos 25, que também fala do temor do Senhor. O homem que teme o Senhor, ao homem que teme ao Senhor, Salmos 25:12 diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade com Deus é para aqueles que temem ao Senhor. Eu fico vendo hoje em dia algumas coisas, né, que eu gosto de observar. Tem uma música que saiu há pouco tempo que fala assim: vem com o peso da sua glória. O dia que eu ouvi essa música, meu coração assim ficou. Eu falei: Deus, não vem com o peso da sua glória, não. Nós não vamos dar conta, não. Eu glorifico a Deus porque Ele é misericordioso, porque se Ele visse com o peso da glória dele sobre nós, não restaria um. A glória de Deus apareceu lá no monte aos filhos de Corá, lá em Números. O que aconteceu? A terra abriu, engoliu aqueles que não eram do Senhor, e caiu o fogo do céu sobre todos os outros que estavam lá também, que não eram de Deus. Deus estava mostrando quem era dele e quem não era. Se a glória de Deus viesse sobre nós nesse momento, quantos de nós ficaríamos vivos para contar que nós vimos a glória dele? E é esse sentimento de temor que nós temos que ter com Deus, porque nós vamos chegar a Ele não de qualquer jeito. Nós não vamos chegar a Deus de qualquer forma. Nós vamos chegar a Ele com um coração muito quebrantado, com um coração muito contrito, com um coração desejoso pela presença dEle. Nós vamos nos achegar a Deus conhecendo os caminhos dEle, a maneira com que Ele opera, com que Ele realiza e com que Ele efetua. E aí nós vamos viver grandes experiências com Deus, porque nós vamos entender que não somos nós quem realizamos as obras, mas é Ele quem realiza por meio de nós. A gente ouve tantos testemunhos, né, de homens, né, de fé, que viveram grandes experiências com Deus, que viveram grandes, né? A gente ouve: nossa, que testemunho lindo. Mas você vai ver a vida desses caras, você vai ver a vida lá de John Wesley, você vai ver a vida dos missionários, né, os primeiros missionários, no sentido, né, que as ondas missionárias que a gente chama em Jocum, né, John Wesley, William Carey e todos os outros, Hudson Taylor. Você vai ver a vida desses caras, eles levavam uma vida de oração, uma vida de prática da palavra. Os caras estavam com o coração conectado ao coração de Deus. Tinha erros e falhas como nós? Sim, não eram perfeitos, não.
mas até os erros e as falhas submetiam ao senhorio de Jesus. Tinham vida de oração. E aí, eu estava perguntando para os meninos, como vocês querem levar a vida de vocês? Vocês querem ter uma vida sobrenaturalmente natural? Uma vida, cheias de aventuras com Deus? Uma vida de oração onde Deus vai cumprindo, o propósito dele na vida de vocês por meio das coisas que ele vai falando, que ele vai dizendo? Vocês querem ver uma vida assim? Coloca seu coração à disposição do Senhor. Se entrega, se rende, tire as reservas. Deus, eu me entrego, sem reservas estou aqui. Faz a tua obra na minha vida. Não me deixa viver os meus dias conforme a minha vontade, conforme a minha própria vontade, porque o Evangelho, gente, ele é um convite a negar a nossa própria vida, negar a nossa própria vontade. A cruz de Cristo é negar a nós mesmos. Esse é o convite do Evangelho. E nesse mesmo dia que eu estava meditando, no Salmos 90, que eu estava lá, debaixo lá do quiosque, processando, pensando com Deus, Deus virou para mim e estava me ensinando sobre uma vida de obediência. Como que é uma vida de obediência? E aí Deus falou comigo muito sobre obediência nesse ano, foi 2015. Não me esqueço nunca do que Deus falou comigo. Deus falou comigo assim: a palavra obediência, no grego, ela vem da palavra, no grego a palavra obediência é upakoi, que significa disposição para ouvir. Então obediência, obedecer é ouvir. Obedecer tem a ver com inclinar os nossos ouvidos e ouvir aquilo que Deus está nos falando. E a desobediência na Bíblia, a palavra do grego para a palavra desobediência é parakoi, que é indisposição para ouvir. E Deus me fez uma pergunta assim: Wallace, quantas decisões da sua vida você não teve disposição de me ouvir? Quantas coisas você teve que escolher na sua vida em que você não consultou aquilo que eu tinha para você? Você foi desobediente. Eu quero, Wallace, te ensinar a viver a sua vida com os ouvidos bem inclinados à minha voz. Quantas decisões nós tomamos sem colocar diante do Senhor? Quantas coisas nós escolhemos na nossa vida achando que estamos fazendo certo, e seguindo aquilo que está no nosso coração, e não consultamos a Deus para viver? Deus esses dias falou, Deus foi falando tanto comigo esses dias que a frase que eu tirei da minha meditação foi essa: Senhor, eu não sei viver. Preciso que o Senhor me ensine a viver. Preciso que o Senhor me ensine a ouvir a sua voz, a sua orientação, a sua palavra. Eu necessito disso, Deus. Eu não dou conta de viver do meu próprio conhecimento. Ezequiel 17 fala, não sei se é Ezequiel ou se é Jeremias, que eu sempre confundo os dois, mas eu acho que é Ezequiel, que o nosso coração é terrivelmente corrupto. O nosso coração, ele precisa do Senhor. É Jeremias. Ezequiel não é Jeremias. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, meus irmãos, o nosso coração é terrivelmente enganoso. Muitas das coisas, às vezes, que nós decidimos na nossa vida é baseado naquilo que nós sentimos, e não naquilo que Deus está falando com a gente. Não naquilo que o Senhor está nos chamando para viver. E depois que eu tive esse tempo que Deus estava me ensinando sobre obediência, sobre perguntar as coisas para Ele, ter temor do Senhor, levar meu pensamento a Ele, eu decidi que que eu ia começar a praticar essa coisa de perguntar a Deus antes de fazer as coisas. E aí eu recebi um convite
para ir lá para o Ceará, para o Crato, para falar numa igreja lá. Mas a menina que me convidou da Jocum para vir para lá, ela não tinha o dinheiro para passagem. Ela não tinha o dinheiro, e nem eu, porque passagem para o norte do Brasil, Nordeste, para a região Nordeste e Norte do Brasil, muitas das vezes é mais cara do que para fora, né? As passagens aéreas estavam um absurdo de caras. E eu falei, vou perguntar para Deus se é para mim mesmo, né? Se é para mim aceitar esse convite. Ela mandou uma mensagem falando assim: Deus falou comigo que era para você vir para cá e nós vamos dar esse seminário juntos na igreja. Minha amiga da Ju. Olha aí e vê o que Deus vai falar com você. Mas Deus falou comigo que vai ser você. E eu não tenho dinheiro para te receber, para que você venha. Eu amém. Aí eu entrei no meu quarto, fui orar, Senhor, está diante de ti essa proposta. Quero saber, Deus, o que o Senhor tem para mim, se é isso mesmo que o Senhor quer. Quero viver todos os dias da minha vida submetido ao Senhor, ser conduzido por Ti. Meus irmãos, passou 5 minutos, no máximo 10 minutos que eu tinha encerrado a oração, né? E eu encerrei a oração e Deus me deu um versículo na palavra, que Ele falou que Ele ia me levar até lá. Né? O entendimento que eu tive da palavra que Deus me deu é que Ele ia me conduzir e Ele ia me levar. Só que eu não tinha nada, né? Já estava chegando o dia de ir. Passou 5 minutos que Deus tinha falado comigo que era para mim ir sim. Uma pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp, que eu nem tinha compartilhado nada com ela. E ela escreveu assim para mim: as suas passagens para o Nordeste eu vou pagar. Só que eu não tinha compartilhado nada com essa pessoa. Não tinha falado nada com ela sobre ir para o Nordeste. E ela falou assim: ó, sua passagem está comigo, eu tenho uns pontos aqui de coisas aéreas e eu vou pagar a sua passagem para você ir. Quem faz essas coisas senão o Senhor? Às vezes a nossa fé está fraca, a nossa vida está meio assim com Deus, né? Aqueles altos e baixos, a gente fica assim, é porque nessa falta de expectativa que nós temos de ouvir ao Senhor, de deixar a nossa vida ser conduzida por Ele. Deus tem experiências magníficas para a gente viver, não para a nossa glória, mas para a gente continuar nutrindo no nosso coração o temor do Senhor, o temor pela presença do Senhor. E aí, meus irmãos, é porque assim, quando Deus começa a me revelar as coisas, eu gosto muito de me desafiar a viver aquilo que Ele está falando. Então eu falei: Deus, esse negócio de obediência é disposição para ouvir o Senhor, então eu quero viver experiências com você nisso, Deus. Quero não só entender que obedecer é ouvir, mas eu quero viver isso. Não quero ficar só no entendimento. Porque às vezes nós somos assim. Nós ouvimos que a oração é importante, mas não oramos. Nós ouvimos que a palavra é importante, mas não lemos, não meditamos. Então logo aquilo que nós ouvimos não caiu como importância ao nosso coração, como prioridade nossa. Deus estava me chamando para a prática das coisas que eu estava aprendendo dele. Tem me chamado, está me chamando muito. Wallace, eu quero que você pratique, né? Eu quero que você caminhe nessa direção que eu estou te dando. Que você tenha expectativa por me ouvir, expectativa por ser conduzido por mim. Esse relacionamento de pai e filho, sabe? Deus está me chamando para mais perto dele. E, meus irmãos, quando a gente se propõe a viver isso, muitas coisas se levantam. Muitas coisas se levantam para que a gente não viva a intimidade com Deus no temor do Senhor. Para que a gente não viva essa intimidade com Deus. Uma vez eu escutei na minha escola que Deus, ele não, numa curso da Jocum que eu fiz, e eu não esqueci mais dessa frase, que Deus não está interessado em boas ideias. Mas a gente tem muitas boas ideias, né? Deus não está interessado em boas ideias. Deus está interessado em filhos com o coração disponível para obedecer. Quem tem ideias melhores senão o Senhor, que vão dar certo? Às vezes as nossas ideias, as nossas coisas não dão certo.
tiramos lições disso. Eu estava falando com os meninos, acho que foi hoje de manhã que eu falei com eles. Nós sofremos muito por não ouvir a Deus. Muitas das coisas que nós sofremos na nossa vida, relacionamentos que nós entramos sem consultar o Senhor, né? Eu estava falando com os meninos que antes de eu vir para Jocum, eu tinha passado na faculdade. Eu orei a Deus e Deus falou comigo que era para mim ir para Jocum. Só que eu tinha passado na faculdade. E era a faculdade que eu estava querendo fazer na época, que era engenharia química. Tinha passado lá na PUC Minas. E aí eu fiquei naquela coisa, e agora? O que eu faço? Aí Deus olhou para mim e falou, o que eu te falei? Senhor, você falou para mim ir fazer a TED, né? Escola de Jocum. Então, aí eu fui. E hoje, eu tenho entendimento que se eu tivesse ido para a faculdade, eu estaria perdido. Eu não tinha um coração tão firme em Deus, naquele tempo, para permanecer. E agora estou me preparando para fazer uma faculdade. Então Deus, Ele conhece os tempos, as estações, os modos das coisas. E Ele não faz isso porque Ele quer nos controlar, fazer a gente de marionete. Ele faz isso na nossa vida, Ele nos conduz porque Ele quer que a gente usufrua do melhor. Porque Ele quer que a gente viva com um padrão de vida muito elevado. Um padrão de vida com qualidade. É assim que Ele quer que nós vivamos. Então isso para mim me deu um significado tremendo de perguntar as coisas para Deus, entender aquilo que Ele está falando, estar pronto para obedecer, mesmo que aquilo não seja a minha vontade. Ai Deus, mas eu queria tanto isso. Agora eu estava contando para os meninos também, que em 2015 eu comecei a admirar uma garota da Jocum lá de Minas Gerais. Eu estava lá há um tempo e ela, assim, é uma pessoa muito de Deus, que ama o Senhor, que vive o propósito de Deus na vida dela, uma menina temente a Deus, né? A vida dela, para mim, foi um grande impacto nessa escola. E é claro, comecei a suar a mão, falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer com isso? Fui orar. Não falei nada com ela não, fui orar. Deus, o que o Senhor quer para mim? Aí Deus me falou assim, abre a Bíblia lá em Timóteo, que eu quero falar com você em Timóteo. Aí eu abri. Aí Deus falou assim para mim, eu ainda tenho coisas para compartilhar com você, no secreto, você ainda sozinho. E você ainda não tem maturidade para isso. Você ainda não aprendeu de mim sobre isso. Você não vai conseguir amar essa moça como eu amo e me dou pela minha igreja. Tem que aprender um pouquinho mais pelo meu sacrifício. Você tem que aprender um pouquinho mais de mim. E aí depois que eu saí daquele tempo de meditação, chorei ali. Sim, Senhor, entendi o pecado. Já entendi. E livra isso do meu coração então. Estava falando com os meninos. Aquilo que não é de Deus para você, você tem que recusar, rejeitar. Não aceita aquilo que... não aceite aquilo que não é de Deus para a vida de vocês. Porque Deus, Ele sempre vai pensar no mais elevado. Nós às vezes nos contentamos por muito pouco. Deus vai nos ensinar a viver um padrão de vida bem elevado. E dali eu entendi. Eu estava falando com os meninos, né, na aula, que geralmente quando essas coisas acontecem conosco, a primeira coisa que a gente faz ou é contar para alguém ou é falar direto com a pessoa. E aí a gente se expõe a pessoa para uma outra pessoa. Nós vivemos uma completa exposição. Mas para Deus a gente a gente já chega na pessoa chamando, então vamos orar? Então, o que você acha da gente orar, ver se é a vontade de Deus para a nossa vida? Já se expõe demais. E Deus, Ele vai ensinar os caminhos certos para fazer as coisas no tempo certo.
Ele vai dar as diretivas. Ele vai palestrar o nosso coração. Então nós temos, meus irmãos, que viver com essa consciência de que Deus, Ele se importa com os mínimos detalhes da nossa vida e Ele tem um propósito eterno para nós vivermos. Deus tem um propósito eterno na vida de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Ninguém está aqui por acaso. Deus tem um propósito eterno para você e para mim. E Ele quer nos ensinar a trilhar essa jornada com muita honra, com muita glória. No dia que nós estivermos diante do Cordeiro, nós vamos nos apresentar a Ele santos, irrepreensíveis diante dele, com uma vida cheia do caráter de Deus, com uma vida cheia da presença de Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer se propor a viver uma vida no temor do Senhor, uma intimidade com Deus no temor do Senhor? Não se contentar por aquilo que está vivendo, mas sempre buscar mais de Jesus. Ter os passos conduzidos pela presença do Pai. Amém?